nuvens negras avistar e na correnteza me encontrar, ou estiver perdido. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em João, capítulo 13, do verso 21 em diante. Texto de hoje, Evangelho de João, capítulo 13, do 21 em diante, diz o seguinte: Tendo Jesus dito isto, é o momento da ceia, essa passagem, amém? Turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Em nome de Jesus, meu querido Deus, aqui estamos nós mais uma vez, inclinados na Tua vontade, direcionados para ouvir a Tua voz, que Teu Espírito Santo nos dê clareza, para mais uma vez ouvirmos a Tua voz, porque o Teu Evangelho é vivo, a Tua palavra é eficaz, sabemos que Tu estás aqui e que o Espírito Santo há de nos direcionar, aonde quer que esteja essa palavra chegando, seja onde quer que esse irmão, essa irmã esteja, o Senhor há de falar a este coração, em nome de Jesus. E a alma estiver seca de esperança e o coração singelo de criança perder toda a pureza que te encanta. É ceia do Senhor, passagem de João capítulo 13, ceia do Senhor. Muito interessante, o Evangelho de João, ele não é um evangelho sinótico, ou seja, ele não tem muitas semelhanças como Mateus, Marcos e Lucas têm. E João, ele tem uma dedicação especial a respeito da ceia, cerca de 5 capítulos mais ou menos, João trata sobre a ceia. É muito curioso porque Mateus, Marcos e Lucas são alguns versículos, perto de um capítulo, eles tratam sobre a ceia. João, ele se aprofunda e fala sobre detalhes, nuances desse momento final entre Jesus e os discípulos antes da crucificação, do sofrimento, vicário de Cristo. Meus irmãos, gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra, uma palavra simples, objetiva, mas eu creio que há de falar no seu coração. Nesse momento de ceia, em que Jesus está com os seus discípulos, se você ler no comecinho do capítulo 13, pelo tempo não dá para tratarmos tudo, mas você pode consultar na sua Bíblia, Jesus diz que, a palavra diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Isso me chama muita atenção. O amor que Jesus tinha e tem por todos nós e naquele contexto pelos discípulos. Jesus já sabia que um ia traí-lo. O texto que nós lemos deixa bem claro. Jesus já sabia que tinha um que iria negá-lo. O texto também fala sobre isso em outras passagens sobre a ceia. Deus sabia que alguns iam fugir, outros duvidariam. Jesus já sabia de tudo isso. Ainda assim, o próprio Jesus diz: eu esperei muito por esse dia. Eu ansiava comer com vocês. E para um judeu, comer junto tem muito valor. Nenhum judeu come com alguém que não gosta. Nenhum judeu come com alguém que não sabe que não gosta dele, um desafeto. Não, nem nós ocidentais, recebemos geralmente pessoas na nossa casa ou compartilhamos de uma refeição com pessoas que nós não temos tanta proximidade. A gente escolhe quem entra na nossa casa e isso não é pecado, não é errado. Você não pode detestar ninguém, mas você pode sim escolher quem entra na sua casa. O amor é para todos, mas tem pessoas mais chegadas, não é verdade? Pois é, Jesus, quando celebra a Páscoa com os discípulos, quando fala que ansiou estar com ele, quando a Bíblia diz que ele amou até o fim, é porque é verdade. O mais bonito em Jesus Cristo é que Jesus sabia que trairiam ele, negariam ele, fugiriam esses mesmos amigos. Porque o próprio Jesus, se você seguir o texto, João 15, ele chama de amigos esses discípulos. Eu vos chamo de amigos. Esse amor é muito lindo, esse amor nós precisaríamos de muitas e muitas horas e programações e palavras para entendermos. Provavelmente só entenderemos na eternidade o tamanho do amor de Jesus por nós. Mas o que eu quero dizer é que dentro de uma mesa como essa,
numa mesa em que Jesus estava e vários discípulos, nós encontramos vários tipos de discípulos. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje com você. Que discípulo você e eu somos baseados nesse texto? Pelo menos 4 tipos de discípulos nós encontramos nessa mesa. O primeiro é o falso discípulo. Ao enxergar essa mesa, Jesus mais 12, ao ver o amor de Jesus, ao ver a dedicação de Jesus, ao ver como ele lava os pés dos discípulos, e aquilo era um sinal de humilhação, escravos faziam isso. Ao ver a tamanha dedicação de Jesus, fica difícil nós assimilarmos como ele amou a todos assim. É muito amor. Mesmo com tanto amor, com tantos sinais de que ele sim é o Messias, sim é o Salvador, naquele meio, andando com Jesus, tinha um crente falso. Tinha um discípulo falso, Judas Iscariotes. E nós ficamos revoltados aí com Judas. Até a tradição religiosa de outras religiões malham Judas, não é mesmo? Um boneco lá, arrastam pela rua, num contexto que não tem nada a ver com a palavra, mas enfim, eu sei que a raiva, a ira, a revolta com Judas, ela é meio generalizada, mas pare um pouco para pensar. Se você vai na igreja com outro interesse que não seja Jesus Cristo, será que você também não está oferecendo uma falsa adoração? Eu sei que não é fácil, eu sei que nós temos momentos difíceis em que tem momentos que a gente vai buscar sim um livramento, um cuidado, um abraço, um carinho, mas não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de pessoas que estão aonde Jesus está, só que por interesses diferentes de Jesus. Esse era o caso de Judas. Ele caminhou com Jesus por 3 anos, mas ele não queria a salvação. Pelo menos é isso que o texto deixa muito claro. Ele não queria reino de Deus, ele queria uma resposta imediata para aquele momento que os judeus eram oprimidos pelo Império Romano. Ele queria um libertador de Israel no sentido humano. Ele queria que Jesus causasse uma revolução e tirasse ali os judeus da escravidão, enfim, do imperialismo romano. Judas não teve esse êxito concluído, tanto que a Bíblia diz que ele roubava as moedas da coletagem que eles faziam. Judas tinha interesses secundários a Jesus. Não era o interesse de Judas Jesus Cristo, era o interesse de Judas o que Jesus Cristo podia fazer. Simples assim, é uma leitura básica nos evangelhos, identificamos isso de maneira muito clara, muito transparente. Então na igreja hoje, no meio cristão hoje, existem sim cristãos falsos. Por que falsos? Porque não estão buscando o Senhor pela razão certa. Estão buscando o Senhor por outras razões. O que Ele pode me dar? O que estar com Deus, o que pode mudar na minha vida? Aquele que fala, bom, eu preciso ir na igreja porque eu estou precisando de um milagre. Eu preciso buscar o Senhor porque eu preciso de um livramento. Não que você não possa buscar o milagre. Não é que você não possa buscar o livramento nem a cura. Não é isso. Mas se a sua intenção ao estar buscando Jesus é só questões que resolvam a sua humanidade agora, você não entendeu o evangelho. Porque você acha que a palavra do Senhor diz que Ele busca verdadeiros adoradores. Então pense, meu irmão, por que você busca a Deus? Responda para si mesmo, onde você estiver. Por que eu busco a Deus? Será que é só porque eu tenho medo do inferno? Será que é só porque eu quero uma bênção especial? Eu quero um livramento? Eu quero alguma coisa? Ou é porque eu de fato o amo? Eu de fato quero obedecê-lo? Eu de fato quero viver para Ele? Qual é o objetivo que você está buscando a Deus? Então, quando criticamos Judas, temos que tomar cuidado, porque muitos de nós, se não tomarmos cuidado, estamos agindo como ele. Então, nessa mesa, sim, tem um falso crente. Porque você acha que o Senhor busca verdadeiros adoradores? Isso é João 4:23. A Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores. Por que Ele não disse só adoradores? O Pai procura adoradores. Já não bastaria? Não basta, porque existem falsos adoradores. Se Ele busca verdadeiros, é porque tem falsos. E isso nos remete a um temor muito grande. Qual o verdadeiro objetivo pelo qual buscamos o Senhor?
É claro que Ele cuida, é claro que Ele livra, é claro que Ele sacia, é claro que Ele abençoa. Ele é Deus, Ele nos ama. Ele nos ama. Mas se o nosso objetivo central for qualquer outra coisa maior do que o próprio Cristo, somos falsos. Não entendemos ou não queremos entender. Por que você acha que a igreja é muito cíclica? O que isso quer dizer? Muitas igrejas, ou a maioria delas, pode fazer um cálculo. 1, 2, 3 anos, está lá 100, 200 membros. Continua esses 200 membros, mas não os mesmos, infelizmente. Muitos saem. Alguns para ir para outra igreja, enfim, questão de mudança, mas muitos porque de fato não queriam buscar Jesus, e sim um movimento, um culto interessante, uma amizade interessante, coisas periféricas a Jesus Cristo. Judas era assim. Se você tem essa qualidade como Judas, mude sua trajetória hoje, porque Judas se suicidou. E você, ao agir assim, está matando a sua fé. Você mesmo matando a sua própria fé. Então pense nisso. Nessa mesa tem falsos crentes. O que encontramos também nessa mesa são cristãos que não são falsos, que servem a Jesus. Mas tem um outro tipo de cristão nessa mesa, que são cristãos circunstanciais. Eu repito, cristãos circunstanciais. O que quer dizer isso, pastor? São homens e mulheres de Deus que até servem a Jesus, até entenderam quem é o Senhor, mas ainda agem conforme aquilo que vê. Ainda agem conforme a circunstância do momento. Infelizmente tem cristãos assim. E no meio daqueles 12 discípulos tinha pelo menos 3. Eu dou o nome deles para vocês: Natanael, Tomé e Felipe. Pelo menos esses 3 agiam conforme a circunstância. O próprio Natanael, quando é chamado em João capítulo 1, ele fala: será que pode vir coisa boa daí dessa região da onde dizem que está vindo Cristo? O próprio Felipe responde para ele: vem e vê. Olha, vem e vê. Ou seja, Natanael, você não está acreditando no que eu estou te dizendo? Eu disse que nós achamos Cristo. Eu disse, você não acredita? Você precisa ver. Você precisa tocar. A circunstância sua, então, é ver. Se eu ver, eu acredito. Então o próprio Felipe falou: então vem e vê. Você vê um diálogo de 2 crentes circunstanciais. Não está acreditando? Eu vou te provar. O próprio Felipe, em João 14, se você virar uma página do texto base hoje, Jesus está ali dizendo: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E antes disso, esse discurso de Jesus em João 14 já está no final, na ceia. Ele já tinha caminhado 3 anos com esses homens e dito que ele e o pai eram um. Já tinha dito que ele era o próprio Deus. E Felipe fala para Jesus assim, verso 8, salvo engano: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha o que ele fala. Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus fala: ô Felipe, mas você tem andado comigo o tempo todo e você não entendeu ainda? O crente circunstancial, ele fica cego, porque o que ele vê é a circunstância. Tomé também era um crente circunstancial. Jesus ressuscita, aparece aos discípulos. Os discípulos falam: Tomé, nós vimos Jesus. Tomé falou: não quero saber. Se eu ver ele, e mais do que ver, se eu tocar nas chagas dele, aí eu acredito. E Jesus, com a sua imensa bondade e misericórdia, sim, apareceu. Sim, falou: Tomé, toca aqui. Toque, pode me ver. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Então Jesus, ainda com muito amor, dá um puxão de orelha ali em Tomé. Isso são traços de cristãos circunstanciais. Meu irmão, minha irmã, abra o teu coração. Se você serve a Jesus dependendo das circunstâncias, se você escolhe obras, se você escolhe trabalhos a fazer, se as coisas estão bem, você serve a Cristo. Se as coisas estão mal, você fica meio incrédulo, meio afastado. Você está perdendo, porque aquele que tem fé agrada a Deus. Aquele que agrada a Deus, Deus satisfaz os desejos do coração. É assim que funciona. Quando nós vivemos uma vida incrédula, baseado naquilo que vemos, isso é muito pouco para um cristão. A Bíblia diz que nós não devemos viver por vista, mas devemos viver esperando em Jesus.
Não viva por vista, não viva pelas circunstâncias. Talvez hoje, você me ouvindo, as coisas não estejam boas para você. Talvez você aí procurou uma pregação, alguma coisa para acalmar a tua alma, para te dar uma resposta. E em nome de Jesus a resposta está sendo dada. Não viva a circunstância do momento. A circunstância do momento é apenas um momento circunstancial. Só isso. Vai passar. Acredite. Toda tempestade acaba. Todo furacão passa. Por mais devastador que seja, passa. E se o Senhor permitir em sua imensa misericórdia, você permanecerá vivo. Se Ele quiser te levar e você estiver com Ele, você vai para um lugar muito melhor, que é nos braços dEle. Então, sempre viver olhando para o Senhor Jesus é o melhor método. Não viva olhando pela sua situação aparente, pelo que falaram de você, pelo que acusaram de você, por aquilo que você está vivendo hoje e agora. Não faça disso o seu estilo de viver. Eu estou com uma doença, então acabou para mim. Alguém que eu amo está doente ou passando muito mal, acabou para mim. Eu tenho uma luta, uma tribulação em casa, acabou para mim. Eu já não sirvo como antes, eu já não oro como antes, eu já não creio como antes. Não faça como Tomé, Felipe, Natanael, não faça. Você está na presença de Deus, na mesa de Jesus, vá além das circunstâncias. Olhe além, meu irmão. Olhe além, o Espírito Santo há de te ajudar. Nem que você tenha que orar agora. Fala, Senhor, eu sei que eu preciso olhar além, mas eu não estou conseguindo essa circunstância. Essa tempestade está maior do que a minha fé no momento. Me ajude, o Senhor há de te ajudar, há de te dar saídas. Coloque para Ele isso. Então nessa mesa existe sim o crente circunstancial. Se é você, se você é baseado em tudo isso que eu falei agora, fale com Deus que é possível uma mudança. Nessa mesa também eu encontro um outro tipo de cristão, e esse é o Pedro, que é um cristão envolvido na palavra, muito envolvido, muito dedicado, mas na mesma medida que ele é envolvido nas coisas de Deus, ele é instável na alma. Agora eu estou falando de algo mais profundo. Eu não estou falando de coisas que você pode ver. Estou falando mais profundo que isso, coisas da alma. Pedro era um homem muito instável. Ao mesmo tempo que ele dizia para Jesus, isso é Mateus 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, bem-aventurado és, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, tu és Pedro também, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Esse texto lindo. Em algum momento Jesus fala, olha, eu vou morrer por vocês, eu vou ser entregue, eu vou, enfim, morrer por amor de vós, para salvar a vocês, enfim. Jesus começa a falar sobre o sofrimento que ele ia passar. Esse apóstolo Pedro, que acabou de declarar, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, chama Jesus em particular e repreende Jesus. Isso mesmo, preste atenção. Pedro quis ousar repreender Jesus, dizendo, mestre, não fale essas coisas, não fala que você vai morrer. O que é isso? Não fale isso. Ao mesmo tempo, Jesus vira para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Olha que pico de espiritualidade e decadência que é um cristão, que é envolvido, mas é instável na alma. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se você tem inseguranças interiores, se você tem traumas, se você tem medos, se você ama Jesus, entendeu quem Ele é, já viveu milagres, sabe quem é Jesus, mas é uma pessoa instável de altos e baixos, se corrija. Se corrija, porque a instabilidade é muito perigosa. A instabilidade nos leva à perdição. A instabilidade nos leva a uma vida insegura com Deus. Uma hora você está lá no pico, outra hora você está lá embaixo. E eu estou falando com cristãos agora. Esse terceiro tipo de crente são pessoas de Deus que não conseguem ficar sem viver o Evangelho, não conseguem ficar longe do Senhor. Então seja estável. Comece declarando para o Senhor todas as suas instabilidades. Por mais envolvido que você esteja na obra, confesse, declare suas fraquezas, porque eu conheço e eu também já vivi muito isso, de nós estarmos muito envolvidos na obra, muito apaixonados, mas termos fraquezas, espinhos, instabilidades. Em vez de orarmos, em vez de pedirmos misericórdia para Deus, a gente vai seguindo. Não, que Deus é justo, Ele é bom, Ele vai dar vitória, Ele é comigo e tal, e sempre forte. Uma hora, o que está por dentro de você, essa instabilidade vai aparecer.
Por isso que tem grandes homens de Deus que são de verdade, mulheres de Deus que são de verdade, que decaem, porque tem questões internas a serem resolvidas. Tem instabilidades lá dentro que precisam resolver. E você talvez seja um cristão desse, como Pedro, e hoje está distante. Está distante do Senhor. Já não congrega como antes, já não ora como antes, já não se envolve como antes, mas sente muita falta. Se você é como esse cristão, esse crente, Pedro, você não consegue viver no mundo. Não dá. A sua vida é para Jesus, é de verdade. Só que a sua instabilidade em algum momento te desviou do caminho. Você acha mesmo que quando Pedro falou para Jesus assim, Jesus, eu jamais te negarei, você acha que ele estava mentindo? Claro que não, irmão. Quando Pedro fala para Jesus, eu não te negarei, ele não sabia da instabilidade que ia vir logo mais, do medo que ele tinha. Quando ele falou, Jesus, eu jamais te negarei, eu acredito que era verdade. Só que ele era instável. Jesus falou, não, Pedro, você vai me negar. Você vai me negar. Algumas vezes, você vai me negar. Pedro não sabia. Um crente envolvido, porém instável por dentro, é assim. Claro que nenhum de nós sabemos o amanhã. Mas o crente instável, ele tem uma dificuldade muito grande de manter uma continuidade com Deus. Às vezes está bem, depois está mal, depois está triste, depois está feliz. Se decepciona com pessoas, muito fácil. Se decepciona com a igreja, muito fácil. Se decepciona com o movimento ao qual está, muito fácil. E essa pessoa ama Jesus. Passe por cima disso. Peça ajuda ao Senhor. Coloque suas mazelas. Se você sente ciúme, fala para Deus. Se você sente inveja, fale para Deus. Mas eu sou de Deus, sou pastor, eu sou obreiro, eu sou evangelista, sei lá, eu sou crente há tantos anos, eu creio em Jesus, já vivi milagres, mas eu estou sentindo inveja. Fale para o Senhor. Davi confessou o seu pecado, Asaf confessou a sua inveja. Pesquisa na Bíblia. Jacó confessou o seu pecado, Abraão confessou o seu pecado, Moisés. E você, crente Pedro? Confesse. Coloque a sua verdade para que você saia dessa montanha russa espiritual em nome de Jesus. Então nessa mesa temos esse tipo de cristão. Ele é cristão de verdade. Ele está envolvido na causa. Mas ele é instável de alma. Ele vive de picos, de altos e baixos. Fale com Deus, meu irmão. Finalizo dizendo o quarto e último tipo de crente, que esse sim nós devemos buscar ser. O cristão que descansa sobre o peito de Jesus. Esse nós temos que ser, meus queridos. Apóstolo João, naquela época discípulo, era um discípulo curiosamente apegado ao mestre. Muito lindo a forma que ele se apegava com Jesus. É chamado como o discípulo amado. O evangelho dele é diferente. Tem profundidades curiosas. Morre depois de todos os outros, escreve Apocalipse. E é o único nessa mesa que não está preocupado. Quem é que vai trair Jesus será? Ele não está preocupado porque ele está deitado sobre o peito de Jesus. Ele tem mais o que fazer, que é estar no peito de Jesus, deitado sobre Jesus. Pensa que sensação é você deitar sobre o peito de Jesus Cristo e ouvir o coração do Mestre. Pedro, que também servia a Deus, era envolvido, era um cristão muito influente, ele mesmo não teve esse grau de intimidade quando Jesus fala assim na mesa, um de vocês vai me trair. Pedro não teve a audácia de perguntar diretamente para Jesus, porque ele não tinha intimidade para isso. Então ele vira para João e fala, João, você que está mais perto de Jesus, fala aí, pergunta para o mestre, quem é? Quem é? Então pensa numa mesa, num momento tenso, em que Jesus declara que um ali estava traindo, ia traí-lo, né? Todo mundo ali preocupado, se entreolhando, e tem um discípulo ali calmo, tem um discípulo tranquilo ali, ele está sobre o peito de Jesus. Irmãos, nós precisamos ser esse tipo de discípulo, que no meio dos vendavais, das incertezas da vida, das angústias e dos medos, descansemos no peito de Jesus. Quem descansa no peito de Jesus? Ah, meu irmão, quem descansa no peito de Jesus tem segurança. Quem descansa no peito de Jesus não teme o amanhã. Quem descansa no peito de Jesus
sabe de coisas que os outros não sabem, escuta coisas que os outros não escutam, sente coisas que os outros não sentem. Quem está sobre o peito de Jesus tem tranquilidade. João estava tão tranquilo no peito de Jesus que mesmo depois dessa bomba que Jesus solta, o João ele continua deitado no peito de Jesus, só vira para o mestre e fala: mestre, quem é? Quem é? Perceba a tranquilidade de João. João ele não olha para ele como a maioria dos discípulos diz: será que sou eu, é você e tal. Não, ele fala: Jesus, eu não sei quem é, uma coisa eu sei, não sou eu. Porque eu estou ocupado em inclinar sobre o seu peito. Porque eu estou ocupado em sentir o teu coração, em sentir o teu calor, em te conhecer. Eu estou preocupado em descansar no Senhor. A vida é muito mais leve para aqueles que confiam no Senhor, que descansam no seu peito, que deixa Ele trabalhar. Descansar em Jesus é deixar Ele trabalhar. A Bíblia diz, Mateus 11, Jesus fala: vinde a mim, você está cansado, oprimido, aflito, eu vos aliviarei. Pega o meu jugo e eu vou pegar o seu. O meu fardo é leve e suave. Aí você vai encontrar descanso para a vossa alma. Perceba que não tem instabilidade. Jesus vem e estabiliza a nossa instabilidade. Vou dizer de novo, Jesus vem, estabiliza a nossa instabilidade. Vence os nossos traumas, vence o mundo, vence o diabo, vence principados, potestades, dominadores, reconcilia o homem com Deus. Ele é a ponte, ele é o intercessor, ele é o salvador, ele é a porta. Quando você descansa no Criador, Jesus Cristo, quando você descansa no Senhor, você encontra paz. Não é um problema financeiro que vai te abater. Não é um problema de saúde que vai te abater, que vai tirar a tua fé. Não é um momento que você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, que vai te desestabilizar, porque você está sobre o seio de Jesus. Pastor, como eu consigo estar reclinado sobre o peito de Jesus? Como eu consigo descansar nesse mundo de tantas ansiedades e aflições? Começa incluindo Jesus em tudo na sua vida. Começa deixando Jesus fazer parte de tudo, incluindo Jesus em tudo, orando constantemente, pedindo forças, pedindo ajuda ao Senhor, se envolvendo na obra, agindo a sua fé em favor da palavra, cuidando do reino, parando de pensar em si mesmo. Começa substituindo o controle. O que quer dizer isso? Hoje Jesus tem que ter habitação no seu coração em primeiro lugar, e não você. Ele que decide as coisas sobre a sua vida e não mais você. Porque ao ver o mundo hoje, e aonde o mundo chegou, porque os homens decidiram viver conforme a sua própria vontade, isso está em Romanos capítulo 1. Ao ver o mundo como está hoje, nós entendemos que viver conforme a nossa própria vontade nos leva ao caos. Eu vou dizer de novo. Quando vivemos ao nosso bel prazer, o caos é instaurado na hora. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós, meus irmãos. Nós não temos o controle absoluto da nossa vida. Um dia você gostava de verde, hoje você gosta de amarelo. Um dia você namorou alguém que achou que seria o homem ou a mulher da sua vida e não é, não foi. Hoje você lembra e se acha ridículo por isso. Um dia você participou de um emprego, de uma situação, de uma turma, de um investimento que você achou que aquilo era o seu futuro e não era. Sabe por quê? Não é porque você é o maior errado do mundo. É porque você e eu não sabemos o que é melhor para nós, simplesmente porque não sabemos o futuro. Existe alguém que conhece você mais do que você mesmo. E o nome dele é Jesus. Como eu descanso no peito de Jesus, ele precisa ser o meu universo. Ele precisa fazer parte de tudo na minha vida. Então você pode, aonde você estiver aí, falar: Senhor, eu quero descansar no Senhor. Eu começo entregando tudo a Ti. Tudo a Ti. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas.
Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Sim, Senhor, coordene a nossa vida. O Senhor é que manda. Eu só quero me inclinar em seu peito, Senhor. Eu só quero acalmar a minha alma. Eu só quero tranquilizar as minhas mazelas, os meus traumas, minhas inseguranças. Eu só quero me estabilizar em Ti, Senhor. Equaliza a minha vida. Cuida de mim, Senhor. Eu não quero mais viver a minha vontade, eu quero viver a Sua. Porque no momento de aflição, se eu estiver no Senhor, eu estarei escondido. Seja o meu universo, em nome de Jesus. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo.